Amados irmãos, bom dia. Jesus é o Senhor. Vamos desfrutar da nossa segunda-feira, semana 2, que tem o ler com oração em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 11, que diz: segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Senhor, teu evangelho, Senhor, o evangelho da glória. Ó Senhor, o evangelho que muda as pessoas, que alcança as pessoas, pois o teu evangelho é o Senhor, é o próprio Senhor. Ó, e se sentimos, Senhor, encarregados de pregar teu evangelho, de ser participante dessa obra. Ó Senhor Jesus. Amém. Reavivar a chama do dom de Deus que há em nós. O tema desta semana é o Evangelho da Glória de Deus. Antes de entrar no assunto desta semana, vejamos ainda algo relacionado ao tema da semana passada. Vimos que Paulo, mediante a imposição de suas mãos, admoestou Timóteo a reavivar o dom de Deus que havia nele. Em outras versões, por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus, que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Cada um de nós deve manter viva a chama do dom de Deus, que está em nosso interior, mediante a imposição de mãos. Por causa da urgência do tempo do fim, o Senhor já proferiu a palavra profética a cada um de nós. Agora cabe a nós receber de Deus essa imposição de mãos e identificar qual é a missão que Ele nos deu e cumpri-la. Deus quer encher a terra do Evangelho, mas seu inimigo não quer isso, visto que quem prega o Evangelho somos nós, a igreja. O inimigo tenta barrar o Evangelho apagando o fogo que há em nós. Ele não teme nosso conhecimento ou teologia, mas teme um viver que expressa a Deus. Ele teme o mistério da piedade. Por isso, ele vem com força total para encher a terra de iniquidade. A iniquidade ainda é um mistério, algo oculto, que trabalha nos bastidores. Ninguém a enxerga e todos acham que está tudo bem, enquanto a iniquidade causa danos e estragos como um vírus que ninguém vê. Por meio da multiplicação do vírus da iniquidade, o inimigo quer fazer nosso amor se esfriar e apagar o fogo que há em nós. Quando não há fogo, o que existe é a estrutura, formalidade e todos acham que estão bem. Muitos levam uma vida cristã rotineira tradicional, cumprindo sua atividade religiosa, mas não é apenas uma casa. Não é apenas uma casca. É sem conteúdo. A forma é de piedade, mas falta poder, conteúdo. O inimigo quer que tenhamos o formato, a aparência, mas sem o poder, sem o conteúdo, sem o fogo. Mesmo nossas ansiedades e preocupações legítimas do dia a dia apagam o fogo. Os problemas, as dificuldades na igreja e em nosso serviço espiritual podem apagar o fogo. As ideologias e filosofias também podem. Paulo advertiu a igreja em todas as suas epístolas, pois naquele tempo já havia o judaísmo
o gnosticismo e todos aqueles ismos. Hoje é a mesma coisa. As ideologias pós-modernas levam até mesmo mestres cristãos e pastores a querer atualizar a Bíblia para encaixá-la nos dias atuais a fim de ser aceita. Com relação ao Evangelho, não podemos ser covardes, conforme lemos. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Aquele que Paulo usa, com o qual o Senhor nem tem falado fortemente conosco, é do seu exército. O Senhor está convocando um exército. Claro, não há certa ênfase nos jovens santos. E o Senhor tem despertado muitos jovens na igreja. Mas há também um desafio para os irmãos mais antigos. Não podemos ficar para trás. Talvez já não mais segundo jovens fisicamente, mas nosso espírito não pode apagar-se. Antes, deve renovar-se a cada dia e ter fogo. Há jovens que parecem velhos. Desculpem-me por falar assim. São jovens de idade, mas espiritualmente são velhos. Deus precisa de juventude de vocês. Aceitem o desafio e se levantem. Não se deixem enganar pelo mundo, nem caiam na ilusão da carne e do pecado. E os irmãos que estão há mais tempo, os veteranos, os dinossauros, devem abrir a boca para que saia fogo de novo. O Senhor não nos ganhou nas décadas de 60 e 70 para que nos aposentemos hoje. Antes, é para estar na linha de frente, com nossa experiência conduzindo esse exército de jovens santos, dando-lhe a direção e orientação, que sejamos pessoas assim. Louvado seja o Senhor. Amém. Pergunta: qual é a estratégia do inimigo para bater o evangelho da glória de Deus? Senhor Jesus, irmãos, esse evangelho, ele será barrado se eu e você não se dispor. Claro, o Senhor levanta outro, mas assim, o homem, se ele não pregar o evangelho, né, para aqueles que nunca ouviram, para aqueles que não receberam o Senhor, de quem receberá? Então, irmãos, é conosco, né? O evangelho, ele será barrado se o inimigo esfriar os filhos de Deus. Esse fogo que arde, né, em nosso interior, essa chama, a gente precisa cuidar. Quando a gente se alimenta da palavra, quando a gente busca o Senhor, quando a gente tem os laços estreitados com o Senhor, tendo esse fogo está queimando, né? O nosso interior vai queimar, mas quando ocupamos nossas mãos com tantas e tantas coisas, chega um momento que não conseguimos praticar mais o falar do Senhor. Mas nesse momento que temos passado, questão de preocupações e ansiedade, de fato, apagam também o nosso fogo. O que precisa ser feito é colocar sobre o Senhor nossas preocupações.
A gente precisa crer que o Senhor é muito superior, né? Que o Senhor é muito mais e pode muito mais do que pensamos, né? E o Senhor vai cuidar de nós. Exercitando a fé, exercitando o crer, a gente vai manter a nossa chama acesa, né? Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Irmãos, ótima segunda-feira. Jesus é o Senhor. Possamos desfrutar mais do Senhor. Amém.